Uma placa metálica reflete 80% da luz que incide sobre ela. A placa está presa a uma mola de constante elástica K, inicialmente relaxada, de comprimento inicial x0. Uma luz de intensidade I0 passa a incidir sobre a placa, sob um ângulo θ com a horizontal. Qual será o comprimento final atingido pela mola, na posição final de equilíbrio estático? Então veja, essa questão faz uso do conceito de pressão de radiação. Então vamos revisar esse conceito. Imagine então um feixe de luz, ou seja, um feixe de fótons, que vai incidir numa parede e aí vai acabar aplicando uma força F nessa parede por conta das colisões dos fótons, Então o conceito de pressão, mesmo nesse contexto, ainda é a força que os fótons vão aplicar ali naquela superfície, dividido pela área, E essa força ainda vai ser dada pela taxa de variação da quantidade de movimento desses fótons, ou seja, ΔQ sobre ΔT. Quando o feixe de fótons colide na parede, ele incide com uma quantidade de movimento, o momento linear, E sobre C. Essa é a quantidade de movimento linear de um fóton, de energia E, dividido pela velocidade da luz, que é C. Então ele vai incidir com essa quantidade de movimento e vai ser refletido. Portanto, o módulo da variação da quantidade de movimento do fóton dessa colisão vai ser dado pelo quê? Bom, aqui você vai trabalhar somente com as componentes horizontais da quantidade de movimento e você percebe que o fóton antes está indo para a direita e após o impacto ele está indo para a esquerda. Então vamos pegar somente a componente horizontal, E sobre C cosseno alfa, e aí quando eu vou fazer a quantidade de movimento final menos a inicial, perceba que a inversão do sentido faz com que apareça aqui uma inversão do sinal algébrico, E aí você não pode cair nessa armadilha, Então essa seria a variação da quantidade de movimento, supondo uma colisão elástica, Que ele incide e ele é refletido com a mesma energia. Vamos então agora ao cálculo da pressão de radiação. Então você vai encontrar que essa pressão vai ficar 1 sobre A vezes ΔQ sobre ΔT. E essa razão, energia dividido por tempo, eu vou chamar de potência. E essa razão, potência sobre área, também é conhecida como a intensidade desse feixe. E, portanto, a pressão da radiação, em função da intensidade da radiação incidente, vai ser dada, então, por essa expressão. E lembrando que a força de pressão é a pressão vezes a área, vamos achar essa força. Bom, então a partir de agora vamos calcular a força que essa radiação aplica ao incidir nessa placa. Renato Brito, mas você não já achou essa expressão aí? Bom, essa expressão é supondo que 100% da luz vai ser refletida. Mas no caso, apenas 80% da luz vai ser refletida. Então, a força devido a essa reflexão de 80% vai ser 80% desse valor. Agora lembre-se que 20% dessa radiação incide e não é refletida. Ela vai ser absorvida por esse metal. Então aí nós vamos ter uma colisão inelástica. Na colisão inelástica, você tem esse feixe que chega, mas você não vai ter esse feixe refletido. Portanto, ao fazer a variação da quantidade de movimento, esse termo aqui, agora é zero. Então, a variação da quantidade de movimento, nessa situação, não vai dar 2E cosseno alfa, não vai ter mais esse 2, entendeu? De modo que, nesse caso, em que a colisão vai ser inelástica, ou seja, a radiação vai ser absorvida pelo metal, não vai aparecer esse 2, A expressão da força, então, vai ser simplesmente essa mesma expressão aqui, só que sem aquele 2. Essa seria a expressão para 100% de radiação absorvida pelo metal. Mas no caso, apenas 20% será absorvida pelo metal. Então a força devido a essa absorção vai ser 20% desse resultado. Só recapitulando, esse primeiro termo se refere aos 80% que foram refletidos pelo metal. E esse outro termo se refere aos 20% da radiação que foram absorvidos pelo metal. De modo que a força total vai acabar dando 1,6 mais 0,2, ou seja, 1,8. E, portanto, na situação do equilíbrio final, você vai ter que a força devido à radiação vai ter que empatar com a força elástica agindo nessa placa. Então, vamos escrever essa equação de equilíbrio. Então, aqui, vou encontrar a expressão da deformação da mola.
Basta pegar aquela expressão da força e dividir pelo K. Então, finalmente, galera, qual é o comprimento final da mola? Ora, é o comprimento inicial dela menos a deformação. Ou seja, vai ficar x0 menos esse ΔX. E aí, ó, essa é a expressão desejada para o comprimento final dessa mola. E aí, tá gostando da resolução? Cara, para você não esquecer, deixa o likezinho agora pro Renato Brito e vamos agora para a resposta correta. Se você estiver atento, você vai notar que esse 1,8 que aparece aqui, ó, é exatamente esse 9/5, ó, que está escondido na letra C. Então é por isso que a resposta correta dessa questão é a letra C. Forte abraço e até a próxima.